Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre o decreto número 10.422, do dia 13 de julho de 2020. Ele foi publicado no dia 14 de julho, mas ele é do dia 13. E esse decreto, ele regulamenta a lei 14.020 de 2020, que trata sobre suspensão do contrato de trabalho e também sobre redução de jornada e redução do salário durante o momento da pandemia, né? O momento em que nós vivemos aquela circunstância do coronavírus e o Estado, por meio da União, viabilizou que as empresas fizessem a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada com consequente redução de salário. Isso foi implementado pela medida provisória número 936 de março de 2020. Essa medida provisória foi convertida em lei pela Lei 14.020 de 2020, né, em julho, dia 6 de julho de 2020, mas essa lei tornava pendente a regulamentação de alguns aspectos, especialmente os artigos 7º e 8º, e essa regulamentação veio pelo decreto 10.422. Então nós vamos falar agora desse decreto. Como eu menciono sempre no início dos nossos encontros, eu sempre deixo os meus contatos, me colocando sempre à disposição. Então eu deixo meu Instagram, meu WhatsApp, o canal do Telegram e também a página que eu tenho no Facebook, Victor Stuck, muito fácil me encontrar. Então estou 100% à disposição. Esse decreto, ele prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada e de salário e também de suspensão temporária do contrato de trabalho para efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais de que trata a Lei 14.020 de 6 de julho de 2020. O artigo 1º do decreto nos assegura, né, que ele então prorroga esses prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho que viabiliza o pagamento dos benefícios emergenciais de que trata a Lei 14.020, de 6 de julho de 2020. Essa lei, ela implementou, primeiro a medida provisória, depois convertida em lei, aquele programa emergencial que o governo fez para atender a necessidades de manutenção do emprego e da renda. E ele fez isso mediante 3 iniciativas. A implementação de um benefício emergencial pago quando existe vínculo de emprego, em situação de suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada com consequente redução de salário. Mas isso teve um prazo inicial estabelecido em março de 2020, depois, em julho, houve a conversão em lei, mas nós precisávamos de uma adaptação por meio de um decreto que regulamentasse essa lei e veio esse decreto. O artigo 1º, então, só nos assegura a sua finalidade. O artigo 2º já começa dizendo, em relação à prorrogação, o prazo máximo para celebrar o acordo de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de que trata o caput do artigo 7º da Lei 14.020 fica acrescido de 30 dias, de modo a completar o total de 120 dias. Em relação à hipótese de suspensão, o artigo 3º desse decreto também trouxe uma regulamentação. Também nos trouxe uma regulamentação. Falando que o prazo máximo para celebrar o acordo de suspensão temporária do contrato de trabalho, e veja, essa suspensão, como nós sabemos, tem a finalidade de viabilizar o pagamento do benefício, Então, o prazo máximo para celebrar o acordo de suspensão também foi acrescido, mas nesse caso
foi acrescido de 60 dias, também de modo a completar o total de 120 dias. A suspensão do contrato de trabalho pode ser efetuada de forma fracionada. Então veja, isso vale para a suspensão. A suspensão ela pode ser efetuada de forma fracionada, em que períodos sucessivos ou intercalados, desde que esses períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias e que não seja excedido o prazo de 120 dias de que trata o caput. A previsão inicial era aquela previsão de 2 períodos, né, de 30 dias cada. Agora, ele admite períodos sucessivos ou intercalados iguais ou superiores a 10 dias, não podendo exceder o prazo máximo do caput de 120 dias, O artigo 4º nos assegura que o prazo máximo para celebrar acordo de redução proporcional de jornada e de salário de suspensão do contrato, ainda que em períodos sucessivos ou intercalados, lá do artigo 16 da Lei 14.020, fica acrescido de 30 dias, de modo a completar o total de 120 dias, respeitado o prazo máximo resultante da prorrogação de que trata o artigo 3º, esse que nós mencionamos aqui anteriormente, também limitado em 120 dias. O artigo 5º vem nos assegurar que os períodos de redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho utilizados até a data da publicação deste decreto serão computados para fins de contagem dos limites máximos resultantes dos acréscimos de que tratam os artigos 2º, 3º e 4º. Então, a ideia que o governo nos passou a partir desse aspecto envolve a seguinte situação. Nós tivemos a implementação da possibilidade de suspensão em março de 2020. E aí, contratos foram suspensos, jornadas e salários reduzidos, e nós ficamos numa insegurança e houve a conversão em lei agora em julho de 2020. Tudo que foi nesse período acordado vai ultrapassar esse período. Então não é que a partir de agora nós teremos novos prazos com mais período. Não. O que ficou acertado em relação à redução proporcional de jornada, suspensão temporária do contrato até a data da publicação do decreto, que foi 14 de julho de 2020, então até a data da publicação do decreto, tudo que ficou utilizado vai ser computado para o novo limite máximo, que agora é de 120 dias. Então, por exemplo, a pessoa ficou com o contrato suspenso por 30 dias. Pode ficar com o contrato suspenso por mais 90 dias. Então, para todos os efeitos, tudo que ficou no passado pode ser prorrogado, totalizando esse novo prazo máximo, que é o prazo de 120 dias. Ainda nessa linha, o artigo 6º fala: o empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, aprovada pelo decreto, formalizado até a data da publicação da medida provisória, fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600 pelo período adicional de 1 mês, contado da data do encerramento do período de 3 meses de que trata o artigo 18 da Lei 14.020. E não se esqueça que nós também temos
um vídeo sobre a Lei 14.020. Então, qualquer dúvida em relação ao conteúdo é só ir para aquele vídeo da Lei 14.020. O que ele estendeu nesse caso foi para o contrato de trabalho intermitente. É aquele contrato de trabalho que tem previsão no artigo 443 da CLT, quando ele define que o contrato intermitente é um contrato por prazo indeterminado, mas que o empregado só recebe quando convocado. Na verdade, não é somente quando convocado, é que na convocação do empregador vai se acertar os dias que ele vai trabalhar. Então, o empregador convoca com 3 dias de antecedência para uma prestação de serviços de um certo período. Pode ser de um dia, pode ser de uma semana, pode ser de um mês. E o empregado tem um dia útil para responder ao empregador. No caso do contrato intermitente, nós tivemos essa regulamentação. Então, prevê o artigo 6º que o empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos do artigo 3º do parágrafo 3º do artigo 443, quando a questão for formalizada até a data da publicação da medida provisória 936, que a publicação, né, é do dia 1º de abril de 2020, fará jus ao benefício emergencial de R$ 600 pelo período de mais um mês adicional, que é contado da data do encerramento do período de 3 meses de que trata o artigo 18. Então, lá na lei, nós temos a possibilidade de concessão do benefício para contrato intermitente de 3 meses e, após o encerramento, o decreto estendeu esse benefício por mais um mês. Caminhando agora para a parte final, né, da estrutura desse decreto, que tem somente esses 7 artigos, a concessão do pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda e do benefício emergencial mensal de que tratam, respectivamente, os artigos 5º e 18, observadas as prorrogações de prazo previsto nesse decreto, ficam condicionadas à disponibilidade orçamentária, o que é algo, de certa forma, preocupante, porque quando ele fala que o pagamento do benefício, no caso do artigo 5º e do artigo 18, nós até mencionamos há pouco a questão do contrato de trabalho intermitente, fica condicionada à disponibilidade orçamentária, ele está dizendo que pode ser que o benefício seja negado não por não ter direito, mas por não ter dinheiro. E o final desse decreto, artigo 8º, ele entra em vigor na data da publicação, lembrando que a publicação foi no dia 14 de julho de 2020. Esse é o decreto. Teremos muitas discussões a partir da publicação dele. Já tivemos a oportunidade de falar anteriormente sobre a Lei 14.020 e qualquer dúvida eu estou 100% à disposição. Agradeço demais a sua atenção, um forte abraço, fica com Deus e até um próximo encontro.